Olá, boa noite a você ligado na programação da sua TV Diário do Sertão. Sejam todos bem-vindos a mais um programa de entrevistas da TV Diário do Sertão. É o seu Interview, um espaço onde você conhece a vida das personalidades, não só de Cajazeiras, não só da região do Sertaneja, mas também de outros estados, pessoas que já passaram por aqui, que residem no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, enfim, pessoas que se destacam no seu meio social e que vêm até o nosso estúdio para a gente conversar, debater um pouco sobre a vida do entrevistado e também sobre outros temas. O nosso Interview é um espaço também liberado para você ligado na nossa programação, que queira participar do nosso programa, indagar ou até mesmo sugerir algum entrevistado, algum tema para ser debatido aqui, fique à vontade. O nosso WhatsApp que a gente disponibiliza para o telenauta, pessoa que é interligada com a informação, com a TV Diário do Sertão, o nosso WhatsApp é o 991440709, o 83, o DDD do nosso estado, da Paraíba, o 991440709, esse é o WhatsApp que a gente libera para você. Você querendo também, você pode deixar sua mensagem registrada através do diariodosertão.com.br/TV. Logo abaixo do vídeo tem um espaço destinado para você participar e interagir com a nossa programação. Então fique à vontade e você também que queira participar, até mesmo entrar em contato com a nossa redação, a nossa TV Diário do Sertão, é só entrar em contato através do telefone fixo, o DDD da Paraíba 83 3531 2251, esse é o nosso fixo que a gente disponibiliza para você também. Então sejam todos bem-vindos a mais um programa Interview, programa que já entrevistou várias pessoas e que hoje recebe mais uma personalidade. Falo do Afonso Júnior, pastor, também radialista, professor, enfim, o que não vai faltar hoje é assunto para a gente conversar com Afonso Júnior. Então, Afonso, boa noite, sinta-se à vontade no nosso Interview, boa noite. Boa noite, José Dias Neto, esse grande ícone da radiodifusão e da televisão de Cajazeiras. Obrigado. Uma grata surpresa para a comunicação cajazeirense. E você está de parabéns e boa noite aos nossos internautas. Estamos aqui para fazer o melhor possível. Pois bem, pastor, permita-me chamá-lo de pastor, porque já passaram algumas pessoas que disseram... prefiro que não me chamem de pastor. Inicialmente, Afonso Júnior, por que hoje em dia existe essa, vamos dizer assim, esse pragmatismo de alguns quererem e outros não serem chamados de pastor? Muitas vezes a própria Bíblia diz, convém que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Muitos não gostam até desse nome, desse título, por conta de alguns que têm provocado escândalo, têm escandalizado o Evangelho. Mas eu na realidade, eu sou evangelista, pastor porque já dirigi igreja, já dirigi congregação, né? E todo mundo me chama de pastor, mas eu sou evangelista, né? Na realidade, na Bíblia não existe essa distinção eclesiástica assim, pastor está acima do evangelista, é uma coisa paralela, né? Mas eu me sinto honrado por ter esse título, por ser considerado pastor, ser considerado evangelista, porque eu estou a serviço do reino de Deus aqui na terra. Eu me considero um embaixador do reino de Deus aqui na terra. E como embaixador do reino de Deus, eu tenho que fazer valer o reino de Deus aqui na terra. Eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser diferenciado. Esse tema, claro, esse tema religioso, a gente vai debater também no nosso programa Interview, mas inicialmente, pastor, eu gostaria de ter acesso à sua vida. Por exemplo, onde o pastor nasceu? Eu nasci em São Gonçalo, no distrito de São Gonçalo, município de Souza. Eu sou filho de um ex-funcionário do DENOX, estatístico do DENOX, um homem, Severino Afonso de Lavor, um homem de uma reputação ilibada, uma pessoa, um exemplo de vida, né? Um lutador pela vida, filho de uma família de 15 filhos, né? Minha mãe, Iracema Duarte de Lavor, filha de um pastor pioneiro aqui em Cajazeiras, foi ele quem primeiro pregou o evangelho aqui em Cajazeiras. Quais são as lembranças do Afonso Júnior, por exemplo, da sua infância? Infância, falar de infância, principalmente quem é mais velho pode dizer, eu tive infância.
Porque em São Gonçalo e também eu vim logo cedo para Cajazeiras, quando meu pai se aposentou, viemos logo cedo para Cajazeiras. Mas lá em São Gonçalo, aquela infância de tomar banho no rio, tomar banho no açude de São Gonçalo, no açude da Medidoura, aquela infância de se alimentar, de tirar frutos das árvores, né, e colher frutos, como se diz, lá na fonte mesmo, né, tomar banho nos canais. Né? E quando São muitas lembranças. Lembranças, né? Demais, né? Brincadeiras as mais diversas, né? Brincadeira de bila, de futebol, de todo tipo de brincadeira, de toca, de esconde-esconde, papa-latinha, várias brincadeiras. Então eu tive uma infância verdadeira, né? Uma infância que, na realidade, com bastante movimento e um desenvolvimento cognitivo espetacular, porque tivemos um desenvolvimento cognitivo exatamente no campo e também com a cidade. Viemos para a cidade logo cedo, eu vim 6 anos para Cajazeiras, né, e aqui tivemos a oportunidade de iniciar nossos estudos. Durante os 6 primeiros anos da sua vida, foi uma vida regada a muita zona rural. Zona rural, que até então São Gonçalo não era como é hoje. São Gonçalo era um distrito, era considerado um distrito, mas era distrito de Sousa, mas era considerado um perímetro irrigado mesmo, que tinha uma certa diferença, porque, por exemplo, lá existiam as porteiras, né? Não existia entrada livre como é hoje, não entrava bebidas alcoólicas, por exemplo. Para entrar lá teria que ter autorização. A própria polícia, para entrar em São Gonçalo, teria que ter autorização. Então, era, na realidade, uma comunidade rural, apesar de ter aquele aspecto de uma cidade, aquele aspecto de cidades americanas, né? Que você conhece. Isso. A Rua 16, conhece onde fica a sede do Denox ali, o antigo Iajá. Tem um aspecto de cidades americanas, né? Era um acesso muito restrito, né, naquela época? Acesso restrito. Praticamente eram os funcionários e os visitantes que chegavam lá, né, autoridades, somente para isso, né? E, por conta disso, todos lá se conheciam, era uma comunidade. Por exemplo, num desfile do 7 de setembro, meu pai era dirigente de uma congregação da Assembleia de Deus lá. Num desfile de 7 de setembro, ele desfilou no carro alegórico junto com o padre, na época, por tamanha amizade, tamanha afinidade que existia entre os habitantes. Como era a vivência na comunidade, era realmente uma comunidade. Uma comunidade, né? Hoje é diferente, hoje até violência já temos lá, né? A gente chega lá, o pessoal o dia inteiro naqueles bares, né? Antigamente não existia isso, né? O droga campeia lá e tá difícil a situação. É em todo o Brasil, né? Quais são as lembranças dos seus pais? Meu pai faleceu em 2002, né, com 89 anos, um homem muito temente a Deus, um homem sincero, um homem que tudo que fazia era com força, com coragem, com vontade e, acima de tudo, com honradez, né? E meu pai, ele foi funcionário do Denox, ele começou lá como guarda de canal e foi um homem, podemos dizer, autodidata. Foi um homem autodidata. Ele começou a estudar e fez um exame do DASP naquela época, era o exame para permanecer no emprego público nos anos 60, 70, e a média dele foi 9,5 e foi quando ele começou a estudar estatística. Não existia a profissão, não existia a estatística na época, era um segmento do curso de matemática, hoje já tem o profissional estatístico. Ele estudou a estatística autodidaticamente, estudou pelos livros e aprendeu, e ele sabia tudo e mais alguma coisa sobre todos os açudes da Paraíba, do Nordeste, os açudes que pertenciam ao Denox, sabia exatamente a vazão de soltar para a abertura das comportas, não é mais essa bagunça que é hoje, que abrir as comportas aí de São Gonçalo, Boqueirão e Lagoa do Arroz, da revelia sem muitos cálculos, só, e inclusive para atender grandes produtores. Naquela época não, era bem calculado. Era tudo muito ao pé da letra. Ao pé da letra. Na realidade, regime militar também, né? Tem isso, né? Regime militar teria que ser bem... Já foi bem no início do regime também, no final dos anos 60, né? Exatamente. Bem na época do regime militar. Afonso, ele também sofreu com o regime militar, questão de perseguição, alguma coisa. Pronto, exatamente. O senhor fala que o seu pai era um autodidata, né? Ele foi um cara que estudou muito e ganhou alguns benefícios na profissão. Mas, por exemplo,
Esse período militar também, ele sofreu algumas consequências? Porque meu pai... Por ser funcionário público, sim, né? meu pai, ele não... Quando viu o erro, ele reclamava. Isso tanto em igreja quanto lá na instituição que ele trabalhava, no Denox, né? Ele sempre reclamava, sempre falava do erro, ele tinha um pouco de revolucionário, apesar de não ter muito conhecimento sobre, por exemplo, marxismo, nunca leu Marx, alguma coisa desse tipo, Engels, né? Eu li, né? Mas ele teve uma certa perseguição porque ele falou mal, lutou contra alguns erros, principalmente praticados por alguns chefes. E ele, na realidade, ele sofreu perseguições principalmente de ameaças. Ele não suportava, por exemplo, a dureza do regime militar. Apesar dele gostar do militarismo, mas ele não suportava a dureza do regime militar. E ele sempre falava alguma coisa, principalmente dos chefes que erravam alguma coisa. E ele não suportava, altamente honesto, desonestidade ele não aguentava. Aí quando chegava um chefe honesto, desonesto, ele sempre chegava junto, né? E na realidade ele sofreu alguma coisa, alguma perseguição por isso, com algumas ameaças e também até no contra-cheque, né? Por exemplo, ele como estatístico, tem pessoas que foram subordinadas a ele que ganham 2 vezes mais do que ele. Atualmente, na questão, as viúvas, né? Todos já faleceram, né? Inclusive, Afonso, esse assunto do militarismo está em evidência ainda no Brasil, já que com a crise política, algumas pessoas colocaram a possibilidade da volta do militarismo como medida de salvação para o atual cenário político brasileiro. Mas, por exemplo, você deixa claro de que no militarismo existiam também os erros, as corrupções, por exemplo. Com certeza, existiam corrupções. Né? Por exemplo, no militarismo aconteceu, por exemplo, o famoso escândalo da mandioca lá em Pernambuco. Né, onde os produtores, juntamente com algumas agências bancárias, né, e prefeituras, né, promoveram o escândalo da mandioca, que foi um assunto bastante palpitante na época. Também tivemos a questão do pró-álcool, onde os usineiros, a implantação exatamente dos carros a álcool, né? Aí foi o nome do programa era pró-álcool, e aconteceram falcatruas dos usineiros, né? E também sobre a aquiescência de alguns segmentos do regime militar também. Então tivemos corrupção também na época, só que na realidade era um pouco mais escondido, né, e em proporções bem menores também. Há de convir que devemos reconhecer isso aí, que a proporção foi bem menor, a proporção de corrupção bem menor do que é atualmente. E nos anos... Até porque não existia a mídia como existe hoje. Também. E, por exemplo, a mídia era na mão do sistema. Com certeza, a mídia era na mão do sistema. Tudo girava em torno do sistema. Sim, por exemplo, a Rede Globo, né, lá nos anos 60, não tinha esse esplendor todo, né? Foi o militarismo que elevou a Rede Globo. Fechou, por exemplo, a TV Tupi. Eu fui telespectador da antiga TV Tupi. Eu lembro demais de Flávio Cavalcante, eu lembro demais dos Trapalhões cantando no seu programa. Este é um país que vai para frente e andando para trás os 4, né? Por conta disso, a Tupi foi fechada, né? Então, aconteceram isso. Qualquer ditadura é perigosa. Ditadura, tanto de direito, como é o caso de ditadura militar, quanto a ditadura de esquerda também. A ditadura de esquerda, e hoje ainda temos ditaduras de esquerda, como temos na Venezuela e em Cuba. Em Cuba está diminuindo, Venezuela está sanguinária demais, fecharam várias e várias instituições, principalmente as TVs, os rádios, os jornais de oposição. Né? Então, ditadura é isso. Ditadura é exatamente um perigo, porque prevalece somente o governo em si e tudo que é em volta do governo, né? Todo o sistema, inclusive educacional, né? E cultural em cima disso, né? Então, Afonso, lembra dessa época do regime, na época da sua adolescência, já iniciando a... Já, na minha adolescência, eu entrei fui para as passeatas, por exemplo, de Bosco Barreto, né, o ícone da política paraibana, foi suplente de senador, foi deputado estadual, foi candidato
a prefeita aqui também perdeu, né? E fizemos eu participei demais de alguns levantes contra a ditadura também, né? Tivemos várias passeatas, a passeata da panela vazia, onde o povo ia batendo as panelas, né? Tivemos, e a nossa última ação foi exatamente a passeata das diretas já, né? A lei Dante de Oliveira, que estava para ser passada no Congresso, que não passou, mas nós fizemos aqui em Cajazeiras, na época, nós fizemos protestos e fizemos uma passeata, e naquela época, hoje vemos carreata, né? É mais carros, naquela época era povão na rua mesmo, né? E sob ameaça, né? A pior é isso, sobre ameaças. Então, nós lutamos contra exatamente o regime militar também, naquela época. A população que seguia Bosco Barreto era movida a quê? Ao fanatismo pela questão política ou era um idealismo? Existia, sem dúvida, o idealismo. Existia, porque no meu caso era idealismo, algumas outras pessoas, alguns ícones aqui, a gente pode lembrar alguns, né? Muitos, a família Amaro, por exemplo, e outros, né? Vários professores universitários, a antiga FAFI, que não existia ainda a Universidade Federal da Paraíba, depois foi o UFCG, né? Era FAFI, os professores lá, tem vários e vários casos, né? Até algumas acusações da questão da bomba do Apolo 11, que dizem que foi um ex-professor da FAFIC, alguma coisa desse tipo, né? E tinha também o fanatismo, porque o Bosco Barreto, ele tinha um poder de persuasão incrível. Ele tinha uma palavra fácil, era um homem que, ao falar, ele arrastava multidões com suas palavras. Um grande advogado e uma pessoa que tinha uma oratória admirável, né? Aí, com certeza, existia também o fanatismo, sem dúvida, né? Mas também as pessoas mais conscientes também, tinham as pessoas de consciência política também entre aquele grupo. Na época, qual era a forte oposição que tinha ao grupo de Bosco Barreto? Era exatamente a antiga Arena, depois PDS, né? Antiga Arena, aqui tinha Arena 1 e Arena 2. Arena 1 era a arena do então prefeito Epitácio de Bulim, e a Arena 2 a liderança era do seu primo, que era Francisco Matias Rolim. Para mim, foi o melhor prefeito que Cajazeiras já teve, né? Principalmente em mobilidade urbana, né? Também, quando se fala em mobilidade urbana, a gente não pode esquecer do Quirino de Moura, né? Antônio Quirino de Moura, né? Também. A gente vê essa paisagem aqui ao lado, por exemplo, né? Ele abriu várias ruas aqui em Cajazeiras, né? Naquela época foi até contestado, né? Até contestado, mas se não tivesse acontecido aquelas ruas, aquele alagamento de ruas na gestão ele comprou vários imóveis já para abrir mais ruas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque o centro, você perceber ainda, o centro comercial de Cajazeiras ali, da Praça das Indústrias para frente, você vê bastante ruas pequenas, até a parede do Açude Grande, né? Você vê ruas estreitas demais. Mas eram mais ali, mais ruas estreitas. Por exemplo, quem vinha da Padre Rolim para entrar para a Praça do Espinho ali, né, aquela região do Colégio Dom Moisés Coelho, ali era um sacrifício, porque era praticamente uma via só. E Antônio Quirino alargou aquilo ali. É estreito ainda, mas para a época foi uma coisa assim admirável, uma grande obra de mobilidade urbana. Então, os dois grandes prefeitos de mobilidade urbana de Cajazeiras foram Antônio Quirino de Moura e Francisco Matias Rolim. Olha, nós estamos conversando com o pastor, radialista, professor Afonso Júnior. Afonso, quando foi que também Afonso despertou esse olhar para a educação, por exemplo? Os pais apoiavam? Com certeza, né? Lá em casa, meu pai, por exemplo, ele quando se aposentou, antes de se aposentar, ele tinha um terreno nas Guaribas, né? Ali onde funcionou a Cidade da Esperança, ali do pessoal de Nelson, aquela região ali. Aqui, meu pai era herdeiro dali. Ele vendeu a parte dele para comprar uma casa aqui em Cajazeiras para os filhos estudarem. Mesmo ele morando em São Gonçalo, né? Eu, um dos mais novos, não cheguei
a estudar aqui em Cajazeiras na época dessa casinha, né? E ele vendeu o sítio para, uma parte dele do sítio, para exatamente motivar principalmente as filhas mais velhas estudarem aqui em Cajazeiras, ou quem quisesse trabalhar também, né? Eu vim quando meu pai se aposentou, em 70, mais ou menos, eu vim já novinho para cá, e foi quando eu comecei a estudar aqui no velho grupo Monsenhor João Milanês. Colégio tradicional da época. Tradicional da época. Para você ter ideia, minha mãe foi aluna, uma das primeiras alunas do Monsenhor Milanês. Minhas tias, meus tios foram alunos do Monsenhor Milanês, e eu tive o prazer de estudar naquele colégio, aquela escola. Eram quantos irmãos? 15 irmãos. Família grande. Grande, né? Não existia televisão lá em São Gonçalo. Né? E uma vida campesina, uma vida muito, né, altamente campesina, bucólica, aquela paisagem linda, que São Gonçalo ainda é lindo, ainda né? É lindo, ainda é lindo, né? E isso deixava todo mundo mais romântico, né? Olha, Afonso, inclusive, quando fala da família, 15 irmãos, uma família muito extensa, mas tinha um lado também religioso. Você fala que seu pai era muito metódico, vamos dizer Demais. assim, para esse olhar voltado para a religião também. Meu pai, ele era presbítero da igreja, uma das classificações, e meu avô, pai de minha mãe, foi o primeiro evangélico a chegar em Cajazeiras, o primeiro pastor, foi ele o fundador da Assembleia de Deus aqui em Cajazeiras, né? E meu pai, mesmo no sítio, ele começou a estudar a Bíblia, ele sempre foi autodidata, né? Ele sempre foi autodidata e começou a estudar a Bíblia e aceitou a Jesus, como a gente chama, né? E casou com minha mãe e formou essa família. E ele, na realidade, eu posso dizer que ele atende aquele versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque ensinar o caminho é você ensinar o seguinte: você ensina o caminho, mas eu dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que faço. Mas ensinar no caminho é você trilhar também o caminho juntamente com a criança, né? E ele foi esse exemplo de vida, né? Ele, minha mãe, pessoas exemplares, altamente honestas e religiosas demais, pessoas religiosas demais também, né, versados na Bíblia Sagrada, que estudavam mesmo a Bíblia Sagrada. Só para você ter ideia, minha mãe já leu a Bíblia de capa a capa mais de 40 vezes. Mais de 40 vezes. Meu pai também chega mais ou menos isso também, mas não é só ler de capa a capa, é estudar mesmo. Meu pai era um autodidata, ele fazia estudos bíblicos, distribuía, naquela época não existia seminário, não existia curso de teologia, então ele fazia os seus estudos e datilografava. Eu datilografei muitos estudos bíblicos, xerocopiei para entregar aos irmãos. Os irmãos aprenderem alguma coisa da Bíblia. Por exemplo, pode-se dizer então que você é neto do fundador da Igreja Assembleia de Deus aqui em Cajazeiras. Sou neto do pastor Francisco Bezerra Duarte, o fundador da igreja aqui em Cajazeiras. Então daí já se tira o quanto era uma família tradicionalmente evangélica. Com certeza, família tradicionalmente evangélica. Ele veio do Pará, né? Ele veio do Pará, porque lá no Pará foi onde houve o início da Assembleia de Deus, né? O trabalho pentecostal no Brasil, com Daniel Berg. Há mais de 100 anos, não é? 105 anos, para ser preciso. Anos. Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Chegaram aqui ao Brasil. 106 anos, vai completar esse ano, 106 anos, né? Chegaram em 1910 aqui, né? Vieram sem nada, simplesmente porque Jesus orientou, eles sonharam, ambos juntos sonharam, na mesma noite, o nome Belém do Pará. Eles não sabiam onde ficava, né? E foram para os Estados Unidos, depois vieram de navio, chegaram em Belém do Pará, e chegaram lá e começaram a pregar o Evangelho. Já existia a Igreja Batista, a primeira igreja batista era a igreja mais antiga, na época, lá em Belém do Pará. Afonso, eu acredito que você tenha conversado muito com os familiares e pode até ter se dado... em que ano foi que foi fundada a primeira igreja evangélica em Cajazeiras, mais ou menos? Em 1934. A Igreja Batista foi fundada em 38. Em 1934, meu avô chegou aqui em Cajazeiras. Ele veio da onde? Ele veio do Pará. Ele é cearense, né? E por conta de uma seca no início dos anos 30, né? Ele foi para o Pará, toda a família, né?
e lá conheceu o Evangelho e veio para cá também, a gente diz, inspirado por Deus. Foi Deus quem inspirou, quem exatamente, uma ordenança de Deus para ele vir para Cajazeiras. Então, por exemplo, quando ele chegou em Cajazeiras foi a primeira igreja. Foi a primeira igreja. Mas depois de 4 anos fundou-se a segunda. A Igreja Batista. A Igreja Batista, quem mora em Cajazeiras, eu acho que é aquela que fica no centro. Aquela lá do centro, em templo, a mais antiga é a Igreja Batista, né? Aquele templo da Igreja Batista é o mais antigo de Cajazeiras. Quando o seu avô chegou em Cajazeiras, a igreja era onde? Lá na rua Santo Antônio. Na rua Santo Antônio, ele chegou lá, inclusive alugou uma casa e começou a fazer cultos na casa, aí de repente, vou falar o jeito, né? O bispo, então, com alguns padres, chegaram lá e impediram, era casa alugada, e mandaram exatamente, ordenaram que a dona da casa tomasse a casa do meu pai, pedisse a casa. Aí meu avô, ele, por conta disso, tentou alugar algumas casas e ninguém quis alugar mais a ele. Ninguém queria bater de frente com a Igreja Católica naquela época, sim. Né? Aí ele foi para Coremas, fundou o trabalho lá em Coremas, aí 2 anos depois voltou a Cajazeiras. Aí, dessa feita, uma tia dele comprou uma casa lá na Siqueira Campos, já existia a Siqueira Campos, né? Aí ele comprou uma casa lá na Siqueira, ela comprou a casa lá na Siqueira Campos e doou para ele. Aí depois foi que eles compraram um terreno lá na Bonifácio Moura, onde é aquela oficina de pintura da Ford Cavalcante Primo. Ali do lado esquerdo. Então houve uma grande resistência por parte da Igreja Católica na época à fundação da Igreja Evangélica. Com certeza, por exemplo, os vendedores de leite, era proibido de vender leite a evangélicos. As bodegas, naquela época não existia mercadinho, chamava bodega, não era nem mercearia, eram as bodegas. Foram proibidas também de vender arroz, feijão, manutenção aos evangélicos também. Foi uma grande perseguição. Nós estamos conversando com Afonso Júnior. Afonso, quais são as lembranças da sua mãe? Minha mãe, ela está hoje com 90 anos, completou agora em março 90 anos, está lúcida ainda, mas era aquela mulher preciosa, uma mulher assim, uma verdadeira serva de Deus, uma mulher de oração, aquela mulher que se ajoelhava assim para orar, passava 1 2 horas ajoelhada sem se mexer, só falando com Jesus, né? E foi fundadora de vários círculos de oração. Círculo de oração campanhas que as igrejas fazem, e as mulheres principalmente, que uma vez por semana se reúnem para orar e tem uns pedidos de oração pela família, pela nação, por alguém, um pedido especial, e Deus tem operado, através de minha mãe, vários e vários milagres aconteceram. Olha, Afonso, inclusive você falou da questão da resistência da Igreja Católica à fundação da Igreja Evangélica em Cajazeiras, e eu lembrei de uma conversa que eu já tive com algumas pessoas que, segundo disseram também, que houve uma certa resistência, porque foi inclusive no final da década de 30, quando o Frei Damião chega ao Brasil. Exato. E ele faz a sua visita a Cajazeiras já no final da década de 30, se não me falha a memória, em 1936. Ele fez a primeira visita. Foi exatamente no momento que meu avô teve que sair de Cajazeiras, por conta dessa perseguição. Inclusive, eu gosto de conversar muito com as pessoas e você guarda certas informações na memória. Inclusive disseram que ele fez procissões na cidade, alertando para que as pessoas não dessem abrigo aos evangélicos. Sim, abrigo, não vendessem aos evangélicos. Quando meu avô começou, uma história muito interessante, quando meu avô começou a construir o templo da Assembleia de Deus ali na Bonifácio Moura, aqui atrás, ele, durante o dia, levantava as paredes e à noite vinha o pessoal e derrubava. Uma certa vez, o Frei Damião estava na catedral, a catedral não tinha torre, era um templo bem pequeno, bem menor, né? Estava em construção até, e ele estava em suas missões lá, e ele decidiu à tarde, uma tarde assim, decidiu e falou no som naquela época, difusora, aquele negócio, né, aquele som antigo, que vamos descer para derrubar a igreja dos bodes. Né? Os evangélicos. Os evangélicos. Os bodes eram os evangélicos, porque ele dizia que os evangélicos berravam, né?
É uma maneira de orar, principalmente os pentecostais, né? Que oram de uma forma mais, de uma forma mais ativa, né? E ele partiu de lá com todo o povo, só que entre a catedral e a Bonifácio Moura, né, onde estava construindo a igreja, tem ali onde é a Caixa Econômica hoje, era a guarnição da Polícia Militar e cadeia ali. Né? E cadeia, isso é o que constam. E quem era o comandante era Major Jacó. O Major Jacó, ao ouvir Frei Damião instigando e chamando o povo para destruir, e meu avô estava lá em cima do andaime, sentando tijolos com alguns irmãos, né? E aí ele juntou a guarnição, uns 10 homens no máximo, mas naquela época, e fizeram uma barreira, né? Em frente à igreja. E Frei Damião, quando chegou lá com todo o povo, muita gente, Major Jacó disse, ó, vocês não vão fazer nada aqui. Vocês estão indo de encontro à lei, né? Vocês não vão fazer nada. O primeiro que passar vai levar tiro. Eles todos armados, só quem tinha arma naquela época eram os policiais, né? E ele desistiu, mas disse aí, não, mas vamos ver se a gente abala aqui as estruturas. Vamos berrar e bater no chão, pisar no chão bem forte. Chega, tremia, né? Mas depois desistiram e saíram. Então esse foi um fato interessante que aconteceu de perseguição aqui em Cajazeiras. Que você não viveu, mas que familiares... Minha mãe conta e outras pessoas contam. Pessoas que presenciaram, por exemplo? Pastor Enoque Gomes, você já teve a oportunidade de entrevistá-lo, ele era criança nessa época. Não, a mãe dele, ele só conta a história, ele não havia nascido não, Enoque não, também não. Mas a mãe, o pai dele presenciaram isso aí também. E isso vai contando de... É de um radicalismo ao extremo, né? Radicalismo é extremo. Lógico que depois, por exemplo, Dom Zacarias, quando chegou aqui em Cajazeiras, ele era primo de minha mãe. Aí Dom Zacarias, quando chegou aqui, né, quando ele foi nomeado bispo, a primeira coisa foi visitar minha mãe, por ser primo, lá vai, e disse, não, vamos ter paz, e de lá para cá, não tem alguns, né, que se manifestam. Também não podemos negar radicalismo também entre os evangélicos, também, ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar, mas o fato que isso realmente aconteceu, toda essa perseguição aqui em Cajazeiras. Afonso Júnior chegou a conviver na época de Frei Damião também? Acredito que sim. Eu lembro bastante de Frei Damião, lembro das missões dele, lembro aqui. Na minha época ele já só falava, né? Ele falava que existia um demônio que fazia com que o povo... convencia o povo de deixar o catolicismo para ir para as igrejas evangélicas, ele falava isso aí, mas instigar a massa para uma perseguição, ele já não fazia mais isso. Mas nas suas pregações, ele sempre citava isso aí. Né? Mas eu vi quantas vezes eu vi aquele velhinho, né, já corcunda, bem de tanto se abaixar, né? E andando aqui nas ruas de Cajazeiras, a voz dele, eu lembro demais como era a voz, eu sou capaz até de imitar, que eu sou imitador também. Dá para imitar o Frei Damião? Ih, que é isso? Para que eu fui falar isso? Meus irmãos, esses evangélicos estão querendo acabar com a nossa Santa Igreja Católica. Por aí assim. Era uma voz muito forte, né? Era, estridente. Qual a visão do evangélico sem a visão radical, tirando aquela ótica do radicalismo, tanto de uma parte como da outra, da missão de Frei Damião? Na realidade, lá em Oséias, no livro de Oséias, capítulo 4, eu acho que está até marcado aqui, né? Oséias, capítulo 4, versículo 3, Oséias, capítulo 4, está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, todo e qualquer radicalismo, no meu católico, no meu evangélico, na realidade é por falta de conhecimento. Né? Porque em lugar nenhum, em momento nenhum, Jesus instigou massa contra um grupo que lhe fazia oposição. De maneira alguma. Ele até abençoava muitas vezes. Né? A missão de Jesus ele veio para abençoar. É tanto que ele causou choque entre os judeus. Né?
ele causou choque entre os judeus. Então, a nossa visão é essa, a visão de Oséias. Por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. Né? E o que estamos vendo aí, sempre presenciando em termos de radicalismo religioso, é só por falta de conhecimento. Por exemplo, o radicalismo dos grupos islâmicos. Né? Em lugar nenhum no Alcorão está ensinando aquilo. Por exemplo, em lugar nenhum no Alcorão está ensinando aquilo. O Islã mesmo não ensina nada daquilo, de exatamente fazer oposição e matar, e homens-bomba, essa coisa. E em lugar nenhum no Alcorão, eu já li o Alcorão. Matar em nome de Deus. E matar em nome de Alá, né? Alá, Deus Alá. ele, é Alá, né? Porque alguns grupos radicais, né, afirmam que se uma pessoa morrer e matar muitos em nome de Alá, ele vai chegar lá no céu e vai ter 70 mulheres. Primeiro que lá no céu não vai haver distinção de sexo. Então isso é falta de conhecimento, simplesmente. Né? Mas a figura do Frei Damião, por exemplo, ele teve um papel missionário na sua época? Sem dúvida, na realidade a gente não pode negar o papel missionário dele, né? Porque na realidade se diz, o Brasil é um país católico, mas se pratica várias e várias... São duas grandes mentiras que existem no mundo. Dizer que o Brasil é o maior país católico e que os Estados Unidos é o maior país evangélico. Os Estados Unidos é um país desviado. O Deus dos Estados Unidos, lógico que tem grupos pequenos, poucas igrejas, as igrejas, grandes catedrais lá esvaziadas e transformadas em outras coisas, menos em igrejas. Lá temos isso aí, né? Então não é o maior país evangélico atualmente. Como também eu não creio que o Brasil é o maior país católico, porque simplesmente batizar a criança, pessoa que foi batizada como infância e nunca praticou o catolicismo, isso não é católico, né? Então, na realidade, missão... O nome da questão do Brasil ser chamado de um país católico é porque foi colonizado por Portugal. Portugal, exatamente. E a religião católica foi tornada oficial naquela época, mas hoje é um país laico, né? É, país laico, sem religião oficial, né? E muita gente que se diz católico tem qualquer outro tipo de religião menos católica, porque para praticar o catolicismo não é para qualquer um também não, viu? Afonso, vamos dar uma pequena pausa na nossa entrevista, a gente vai a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Estamos de volta com o seu interview, que hoje recebe o pastor, professor, radialista, mais uma profissão, engenheiro agrônomo, Afonso Júnior. Afonso, estamos de volta no nosso intervalo comercial e agora eu quero saber sobre essas múltiplas funções, pastor, professor, radialista e agora, em off aqui, descobri, engenheiro agrônomo. Como é essa história de Afonso nesse mundo profissional? A questão de ser engenheiro agrônomo, porque eu nasci em São Gonçalo, influência do meu pai, né? Ele sempre quis fazer agronomia, mas não teve a oportunidade. Eu, aos 16 anos, eu fiz um teste para o curso técnico em agropecuária em Bananeiras, passei 3 anos fazendo o curso técnico em agropecuária, depois fiz 5 períodos de engenharia agrícola e depois fiz o curso de agronomia completo, né? Eu sou engenheiro agrônomo, já trabalhei na área, né, também. Eu tenho um sonho em trabalhar na área, inclusive com agricultura orgânica,
né? Eu tenho especialização em agricultura orgânica também. Eu tenho esse sonho de alguém patrocinar ou entrar numa prefeitura, em ajudar em alguma forma, por exemplo, entrar num abrigo de velho e implantar horta orgânica, coisa desse tipo. Eu tenho esse sonho. Já tentei aqui em Cajazeiras, mas não consegui ainda, mas vou conseguir ainda, né? Vou conseguir. E agronomia é uma profissão muito bonita, mas infelizmente não é respeitada, não é valorizada. Não é valorizada aqui no Por Brasil. exemplo, Afonso, esse pensamento orgânico, né, é muito pensado com a chegada das águas do São Francisco. Com certeza. Na realidade, eu participei, inclusive, lá na época do então ministro Aloysio Alves, né, foi quando, lá no embrião do projeto da transposição de São Francisco. Eu fazia mestrado em Mossoró, né, em fruticultura na época, meu mestrado era em fruticultura, e lá eu fui convidado para participar da equipe. E, na realidade, o projeto da transposição de São Francisco é um projeto muito lindo e amplo, né, que não é só trazer água para cá, tem toda a estrutura. Para você já deve ter visitado as vilas produtivas, né? Aquelas vilas é exatamente para ser uma vila exemplar para a produção de produtos orgânicos, né? E na transposição também contempla também a própria revitalização do Rio São Francisco. Está acontecendo lá, mas de uma maneira muito lenta, que deveria ter, na minha concepção, a transposição do Rio São Francisco deveria ter iniciado pela revitalização do rio, né? Tem algumas obras de revitalização do rio, mas são ainda obras muito pequenas pelo tamanho do rio, para o tamanho do rio, né? Qual o valor da obra da transposição, por exemplo? Não é só para matar a sede, mas é também para desenvolver essa região. Sim, com certeza, né? Porque o nosso solo é um solo rico, riquíssimo, é um solo produtivo, mas é um solo fértil, mas não é um solo produtivo. Fértil por quê? Porque tem todos os macros e micronutrientes para um bom desenvolvimento da planta. Não é produtivo exatamente pela limitação da falta de água, né? E o homem tem que aprender a conviver com a seca, isso aí também deve ter um trabalho em cima disso, né? Que nós já temos alguns trabalhos bem interessantes, né? Pelo Nordeste afora, sobre a convivência com a seca. Mas a transposição, o advento da transposição do Rio São Francisco, na realidade, vem exatamente a calhar sobre o Nordeste, não só para abastecimento das cidades, abastecimento de água das cidades, mas também para irrigação, e uma irrigação diferenciada. Não é aquela irrigação que se pratica em São Gonçalo, em Vazia da Ema, não. Que ali não é irrigação, ali é uma aguação. Na época meu pai tinha, porque tinha cálculos. Só para você ter ideia, para fazer um cálculo de irrigação, são no mínimo 17 itens que a gente pesquisa para jogar no cálculo para dizer exatamente qual a necessidade dessa planta, dessa cultura, né? Que tem que levar em consideração a cultura, são várias, tem que levar em consideração o solo, a infiltração, a insolação, são vários itens que entram para um cálculo de irrigação. Então, o que se pratica na Vazia da Ema, em São Gonçalo, ali não é irrigação, é uma aguação. É uma coisa revelia, solta água lá, inclusive aquilo ali é perigoso, a irrigação por inundação é muito perigoso, por quê? Porque provoca a salinização do solo. O que é isso? A água penetra lá no subsolo, a água irrigada, vai até o subsolo, aí dilui os sais que estão no subsolo, esses sais afluem para a superfície do solo, vem a evaporação, sai a água, fica quem? Só o sal no solo. Então, processo de salinização, temos áreas salinizadas em São Gonçalo, que é o primeiro processo para a desertificação do Nordeste, né? É a salinização, por má condução de irrigação. Que eu não chamo nem irrigação, né? Aguação. Aguação. Afonso, e a vida de professor? Sempre, desde criança que eu tive esse talento para ensinar, né? A gente brincava, as nossas brincadeiras de infância lá em casa era
correr, fazer essas coisas, brincar de todas as brincadeiras da época, mas também a gente brincava de fazer cultos evangélicos, nós em casa, os irmãos, né? E também de fazer as tarefas um dos outros, ensinar. Meu pai sempre comprava quadros, naquela época quadro de giz, né? Tinha lá em casa sempre, ele mantinha, né? E os irmãos iam ensinando os outros, né? E eu me descobri aí nessa época. Tive aquele sonho de ser agrônomo, mas aí quando eu estava terminando o mestrado, minha bolsa foi cortada, né? Terminou minha bolsa, esgotou o tempo da minha bolsa de mestrado, eu já casado com um filho, aí cheguei aqui em Cajazeiras, aí me indicaram para ensinar biologia lá no antigo CIA, do professor Assis Pereira, Assisinho, né? Fui lá, me apresentei a ele mandou me chamar, alguém havia me indicado, fui lá, me apresentei a ele, na hora que eu me apresentei, entra aí nessa sala. Eu digo, para quê? Para dar aula. Aí eu digo, vou dar aula de quê? É de biologia, você não vai ser contratado para biologia. Eu digo, mas diga o assunto. Rapaz, diga aí, você é professor de biologia, dê qualquer aula aí. Aí eu cheguei lá e fui dar aula de citologia, de organela citoplasmática, e quando eu saí da aula, os alunos foram lá e disseram, gostamos do professor. Aí a partir daí, fui contratado pelo professor Assis Pereira, e de lá para cá, tenho me descoberto como professor, né? De lá para cá, não parei de ensinar. E também Cajazeiras o conhece como radialista. Como foi que o rádio entrou nesse meio aí de agronomia, a vida de professor, e entra o rádio no meio? É uma paixão? Paixão. Desde cedo eu tenho um cunhado, o Francisco Alves, né? Não é Tatico não, é o Chico Alves, lá em São Gonçalo, que ele muito curioso, rádio técnico também, ele montou uma rádio pirata lá, né? Depois que, na época era antigo Dentel, veio lá e tirou todos os equipamentos dele. E eu admirava aquilo, ouvia a única rádio da região, posso dizer? Pode. Na época, a difusora, né? Na época, a única rádio da região, eu gostava de ouvir os locutores, né? A Gilson Souto Maior, Feira Lima, para mim, um ícone, né? E outros, né? E gostava de ouvir aquilo. Quando eu fui para Bananeiras aos 16 anos, fazer o curso técnico em agropecuária, aí na época fundaram a Rádio Integração do Brejo. Aí eu fui fazer um teste na Rádio Integração do Brejo, mas não fiquei muito lá porque eu estudava o dia inteiro, né? Era um regime de internato, aí às vezes eu ia fazer um programa à noite. E às vezes fazia alguma reportagem aqui, outra ali, né? Na época também, quem iniciou lá na época foi Cesário de Almeida, que foi ex-diretor do campus de Cajazeiras. Ele é radialista também. Professor Cesário. Professor Cesário, ele iniciou lá também, né? O rádio, depois veio para Pombal, na Maringá de Pombal, né? Mas ele iniciou lá. E foi na época que a gente começou ali. Aí quando eu voltei, terminei o curso técnico, fiquei aqui em Cajazeiras algum tempo, aí começamos um programa evangélico, já existia alguns programas evangélicos aqui, mas na época o pastor Jonas Pereira fundou o programa evangélico A Bíblia Fala. Aí me chamou para dar umas dicas de rádio, a Paulo Feitosa. Quem lançou Paulo Feitosa no rádio fui eu. Aí deu umas dicas para ele, aí Paulo disse, não, eu vou, nesses primeiros dias, primeiros programas, fica lá do meu lado e dando dicas. Eu fiquei, e Paulo Feitosa é esse nome hoje no rádio, né? E eu terminei apresentando também, ficar apresentando juntamente com ele. Eu não tenho a voz que ele tem, que você tem, né? Mas tudo bem. Não, que é isso, que é isso. Aí comecei no rádio, né? E fui a Campina Grande, quando fui estudar, fazer engenharia agrícola lá, eu também entrei no rádio lá, como curioso e ajudando, né? Tivemos um programa, Revista Cultural da Semana, lá na rádio de Wilton Mota, juntamente com o Wilton Mota, eu participava também, e com Juarez Amaral e outros radialistas lá, mas nunca como um contrato de rádio, nunca tive contrato em rádio, né? Porque eu vejo o rádio de uma maneira diferente, né? Primeiro que eu não concordo com o piso salarial de rádio. Baixo, e um piso salarial baixo faz com que o radialista busque outras fontes de renda. Aí buscando outras fontes de renda, o que é que vai? Vai se corromper, né? Principalmente para, por exemplo, babar políticos, por exemplo, para ganhar por fora, né? Então,
rádio é essa vitrine, sem dúvida que é, né? E lá em Fortaleza, aí em Souza também, eu fiz rádio também com Pereira Júnior, com outras pessoas, né? Rádios, programas de colégio, programa do CIA eu fiz também. Em Fortaleza eu fiz um rádio, fiz um programa à noite, Madrugada com Cristo, do sábado para o domingo, a partir de meia-noite até 4 da manhã. Um programa muito diferenciado, muito bonito, que fizemos há alguns anos lá na Rádio 104 FM. E voltando para Cajazeiras, eu voltei a fazer rádio na Alto Piranhas, a sua rádio, né, no programa Evangélico A Bíblia Fala. E agora o empresário Siloca, da Barroso FM, me convidou, eu comecei a fazer o jornal todos os dias lá. Mas agora eu estou somente no programa Fala Povo, um programa de entrevista, de variedades, aos sábados, a partir de 11 da manhã. E também sou nos sites também, eu escrevo para o site Alto Sertão, por exemplo, sou articulista do Alto Sertão, do Beto César. Isso. Desde quando eu cheguei e voltei de Fortaleza, que eu sou articulista do site Alto Sertão. E também sou redator e tudo no site da Barroso FM também. O que não falta é trabalho, né? É. Eu gosto de trabalhar e gosto eu sou curioso, sou um autodidata também, apesar de ser formado, Gosto muito de ler, né? Gosto de ler também, né? E isso eu gosto de entrar em todas as áreas, não sei nada, Mas acaba sabendo de tudo. O que eu sei é que eu nada sei, né? Essa frase filósofa é utilizada por muita gente. O conhecimento é uma fonte inesgotável. Isso é. E a partir do momento que o homem pensa que sabe alguma coisa, ele está perdido, não sabe de nada. Né? A partir do momento que o homem tem consciência que não sabe e que precisa aprender, né, é que ele vai buscar esse conhecimento. Pastor, permita-me eu deixar esse termo pastor para a gente encerrar o programa sobre alguns assuntos que remetem ao pastor. Mas, por exemplo, a sua família atualmente. Como foi que você conheceu a sua esposa e também gerou os filhos e vive até hoje? Eu tenho um filho só, ele está com 20 anos, está fazendo direito em Souza. Minha esposa eu conheci evangelizando. Eu comecei a evangelizar em Bom Jesus, né? E lá uma moça lá aceitou Jesus, foi a pioneira lá, e ganhei para Jesus e ganhei para mim também. Tá certo. Como foi essa experiência, né? Inusitada até, não é, pastor? Se aceitar Jesus, você ganhar também a mulher, como foi isso? Na realidade, ela ouvia, mesmo não sendo da igreja evangélica, ela ouvia os programas evangélicos de Fortaleza, das rádios de Fortaleza. E foi exatamente sentindo o toque de Deus, o chamado de Deus. E quando a gente começou a andar para lá, né, evangelizando, então ela me procurou, por exemplo, outras pessoas e começou a ajudar os irmãos lá a fazer trabalho com criança. Ela começou a ensinar criança e foi nesse momento, na minha ida e vinda para Bom Jesus, principalmente em épocas de férias das faculdades, né, que eu ia para lá, né, ia fazer o trabalho lá e conheci, bati o olho, gostei. Consolidou-se e estão unidos há quantos anos? 22 anos agora. Agora em dezembro, dia 17 de dezembro, iremos fazer 22 anos de casados. Muito tempo, hein, pastor? E parece que foi ontem. Cada dia que passa fica melhor. É porque quando nós vemos, por exemplo, uma união como essa durando há tanto tempo, quando nos dias atuais casamentos estão cada vez mais vamos dizer assim, instantâneos. Duram um certo tempo e acabam, né? É porque também o pessoal... Tanto na igreja evangélica como na católica, assim também, enfim, né? Até mesmo sem religião. É porque o mundo hoje está mudado, né? As facilidades, em todos os sentidos, inclusive sexual também, né? Principalmente, tem exatamente feito com que os casamentos venham se acabar tão cedo, né? E eu digo o seguinte, o que mantém um casamento não é filho, não é dinheiro. O que mantém o casamento primeiro é amor e depois vergonha na cara. Né? Porque se você ama, você vai fazer de tudo para manter
É verdade. Se você ama, você faz de tudo, você se sacrifica, porque casamento é, acima de tudo, uma renúncia. Mas as pessoas não querem renunciar. Casam de todo jeito por casar, às vezes por alguma motivação, uma motivação qualquer, mas não querem renunciar à vidinha anterior. Casamento é renúncia. Se não houver renúncia, o casamento está fadado a se acabar logo. O senhor é daqueles tradicionais. Eu sou tradicional. Apesar de ser bem aberto com meu filho em casa, a gente conversa bastante, né? Nosso casamento é bem aberto. O filho do senhor, por exemplo, nasceu nessa época que o senhor fala hoje, dessa época de tudo ser fácil. Ele aceita esse seu pensamento, por exemplo? Aceita, respeita, mas está sendo tentado, né, também, por essa época. Porque é muito difícil. Ele conversa isso com o senhor? Conversa, eu converso bastante com ele, dou bronca. É muito aberto essa muito relação. aberto, mas é aquela coisa, ele, sem radicalismo, né, mas ele infelizmente está afastado, né. É aquela fase tristeza. também, aquela fase da aborrecência, né? Da aborrecência e também aquela fase da descoberta, principalmente a questão de universidade, né? E faz direito, e tem aquela coisa, você sabe que, principalmente na área de humanas, você sabe o que é isso, né? Pastor, por exemplo, existe alguns pensamentos de que muitas universidades hoje facilitam esse olhar para o agnóstico, ao ateu, por exemplo. O senhor também acredita que esse pensar tem feito com que as pessoas esqueçam um pouco a existência de Deus e passem a achar que realmente podem viver sem a existência de um ser supremo? Na realidade, Aristóteles falou que o homem, com suas descobertas científicas, a ciência, jamais poderá separar-se do lado espiritual, né? E infelizmente acontece, o agnosticismo prevalece, né? Mas eu vou dizer o seguinte, os maiores cientistas de todos os tempos eram cristãos ou judeus, né? Vamos falar de Albert Einstein, era cristão. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, era cristão, né? Isaac Newton, primeira, segunda, terceira lei de Newton, era um cristão verdadeiro, né? E muitos outros. Agora, eu não sei, hoje é em moda, é modismo você ser agnóstico. Você não crê em Deus, não ter religião, é modismo e para chamar mais atenção. Eu não sei, mas eu digo o seguinte, inclusive eu estou tentando escrever um livro, A Bíblia e a Ciência, fazendo paralelo entre um e outro e mostrando a congruência entre a Bíblia e a ciência. Porque a gente, quando estuda a Bíblia, é ciência pura. É ciência pura. Quando se fala, por exemplo, em evolução, a macroevolução, ninguém conseguiu provar até agora. Microevolução, prova. Microevolução o quê? Evolução de uma espécie. Uma espécie evolui, o meio impõe isso, né? Eu sou professor também dessa área, né? Mas o seguinte, essa situação, a Bíblia, ela explica muitas e muitas coisas. Na questão da evolução, tem a famosa teoria do dia-era. A teoria do dia-era, onde os cientistas cristãos, eles creem que Deus não formou, na realidade, o mundo em 6 dias, e sim em 6 eras. Por quê? Porque tem a teoria do design inteligente. O design inteligente é exatamente que tudo é tão perfeito, principalmente o homem. Vamos estudar o homem. O homem é perfeito, né? O homem formado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de decidir, com a capacidade de raciocinar, de decidir o que quer, né? Então isso é uma perfeição. E se estudar também a morfologia, a fisiologia de qualquer animal, é incrível. Foi, na realidade, algo tão bem planejado, algo tão fascinante, que só uma mente superior para formar tudo isso. Nada veio ao acaso, nada veio do nada, e sim de uma mente superior, de um espírito, um ser espiritual muito além do nosso entendimento, que é o nosso Deus. Afonso Júnior, além de professor, vamos dizer assim, radialista, de tantas outras funções,
de tantos amores à palavra, à Bíblia, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, à sua família, também é pastor. Como foi que o senhor descobriu também essa vocação para o ser pastor, pastorear as ovelhas? E criança, né? Desde criança que a gente sempre brincou, tanto participar dos cultos na igreja, e a gente chegava em casa, nas nossas brincadeiras, eu me vestia o paletó do meu pai, não cabia em mim, aliás, eu ficava afogado dentro dele, mas a gente fazia aqueles cultos e a gente foi exatamente gostando, e é a questão de chamado de Deus. O chamado de Deus. Como foi esse chamado? O chamado de Deus, o seguinte, desde criança, minha mãe quando engravidou de mim, ela sentiu, Deus falou para ela, esse aqui vai ser diferente, esse aqui vai ser para a minha obra, né? Vai ser para a minha obra e exatamente a partir daí. Aí ela foi me criando de uma maneira até um pouco diferente dos outros, né? Um pouco diferente, com mais cuidado, exigindo mais de mim, né? E fui crescendo assim e de repente Deus me chamou realmente, falando claramente através da palavra e Deus usando os seus servos, que Deus ainda hoje tem profetas, viu? Deus usando os profetas para exatamente mostrar, me mostrar e consolidar isso aí, né? E eu fiz provas também, a gente sempre faz prova, se você conhece um pouquinho da Bíblia, lembra da prova de Gideão, né? Que Gideão, quando foi chamado para libertar o povo de Deus, né, ele fez uma prova com Deus, e pegou lá um capucho de algodão e colocou lá no mato, lá na relva, e disse, Senhor, se for da tua vontade, essa minha chamada for verdadeira mesmo, faça com que amanhã, quando eu chegar aqui, esse capucho de algodão esteja molhado e ao redor dele seco. Aí Deus cumpriu. No outro dia, ele disse, agora eu quero o contrário, eu quero seco, molhado ao redor e ele seco. E aconteceu isso aí. Então a gente sempre faz essas provas com o Senhor e ele tem respondido, na realidade, mostrado exatamente o nosso chamado. E o nosso chamado se consolidou através de vidas que ganhamos para Jesus, de milagres que Deus realizou através de nossa vida, né? Porque Deus ainda opera maravilhas nos dias de hoje, apesar de tanto agnosticismo, apesar do homem estar se distanciando cada vez mais de Deus. O rumo que a igreja evangélica tomou no Brasil é de lamentar algumas igrejas evangélicas? A questão do que a gente chama de teologia da prosperidade, né? Onde se esquece de pregar o evangelho genuíno, o evangelho da salvação, a salvação da alma, o trabalhar da alma humana, né? A nova criatura, e pregar simplesmente a prosperidade, né? Do ter por ter, entrando no capitalismo selvagem. Na realidade, a teologia da prosperidade é a teologia do capitalismo selvagem, né? Dê que você vai receber, dê um passo para Deus, Deus vai dar dois para ti, aí depois, daqui a pouco, o cara está chegando na igreja pedindo as duas para ti e não tem, né? Então, vejam só, isso aí é um perigo, e eu tenho pregado contra isso. Eu sou, na realidade, eu gosto do evangelho antigo, eu gosto de dizer, eu sou um pregador antigo, um pregador que ainda prega a mensagem da cruz, que ainda prega o arrebatamento da igreja. Eu ainda sou esse pregador, assim. Eu não entro muito na pregação do vitória, vitória, vitória por vitória, né? Que Deus dá vitória, que Deus faz o homem prosperar, faz. Olha, se o homem aceitou Jesus, ele deixou de beber, deixou de fumar, então já vai economizar bastante, né? E Deus abençoa maravilhosamente. Deus abençoa sem dúvida alguma, mas você pregar só isso, pregar só a prosperidade, em detrimento da salvação, a mudança interior, isso não é evangelho. Nós dissemos aqui que o Brasil não tem uma religião oficial. Não é evangélico, não é católico, não é espírita, não é etc e tal. Como é que o senhor vê, por exemplo, o Estado ser laico e algumas repartições públicas, Sim, estarem lá determinados símbolos que remetem a uma determinada religião? Por exemplo, em uma Câmara de Vereadores está lá um crucifixo.
em um tribunal de júri da justiça, ter lá também um crucifixo. Na Câmara de Vereadores de Cajazeiras, por exemplo, lê-se um salmo antes de iniciar a sessão. Como é que o senhor vê essa questão do Brasil não ter uma religião oficial, não ser um país cristão e serem usados símbolos que remetem ao cristianismo? Eu sempre convivi com esses símbolos, onde eu chego nas universidades, até nas emissoras de rádio tem sempre, né? E eu nunca tive problema a respeito disso aí. Mas que, na realidade, o Brasil, o nosso Estado é um Estado laico, deve ser respeitado as religiões e religiões, né? Mas eu creio também que o homem precisa de Deus. O homem também precisa de Deus. Essa questão de fazer a leitura de um salmo antes, na abertura de uma sessão da Câmara Municipal, por exemplo, eu apoio, mas também tem que se respeitar o outro lado. Se há alguém espírita, se há alguém... Por que não também abrir espaço para eles? Porque nós temos o direito e temos o dever também de respeitar a religião de outrem, né? Por que não? Agora, o que eu estou achando perigoso também, então, na realidade, se é um Estado laico e tem símbolos católicos em determinadas repartições, né? Poderia se tirar, sem dúvida, que é um Estado laico, mas a mim não me agride. A mim não me agride, de maneira alguma. O que temos é que respeitar. Agora, na realidade, também está acontecendo inversão de valores, né? Hoje em dia. Inversão de valores. Por exemplo, impedir que em uma biblioteca tenha a Bíblia Sagrada. É para ter na biblioteca a Bíblia Sagrada, o livro de Mórmon, o Evangelho segundo Allan Kardec, é para ter Alcorão, Torá, para ter tudo lá. Para ter na biblioteca. E por que deve ter os outros livros e não pode ter a Bíblia Sagrada? Algumas cidades aí, já do Brasil afora, já implantaram essa lei. Tirar a Bíblia das bibliotecas de colégio, de bibliotecas municipais e lá vai. Mas deve ter. Não tem livro de ciências? O nosso Estado não é laico? Para ter tudo. Exatamente. A escolha é individual. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha, né? Então, cada um que tenha o direito e o dever e se acha no direito de buscar o que quiser, né? Você vai ler, vai estudar e aquilo que lhe convém, aquilo que lhe deixa convicto, você vai seguir, né? Eu, particularmente, tenho acompanhado alguns eventos em Cajazeiras, por exemplo, existe aquela tradição de, em uma inauguração de um empreendimento, ter a bênção do padre, e eu tenho visto também a bênção do pastor. Sem dúvida. E eu tenho visto muito essa união entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica nas inaugurações de empreendimentos. Por exemplo, na inauguração do posto Maralto, de Oswaldo Martins, estavam lá o padre Dalmi e o evangelista Afonso Júnior. Como é que anda esse elo de respeito entre a Igreja Evangélica e a Católica em Cajazeiras? Na realidade, tudo é cristianismo. Se existe algo que nos separa, é porque, por exemplo, nós não atribuímos nem adotamos imagens de escultura, as mais diversas imagens. O catolicismo já adota. Mas tem algo que nos une, que é o cristianismo em si, a essência do evangelho, né? Não quer dizer que eu venha aceitar alguns pontos de vista do catolicismo, ou eles vêm aceitar. Exato. Mas dando, assim, questão de espaço para se pregar o evangelho, por que não? Né? Eu já participei com o padre Dalmi em outras situações também de formaturas, né? Aquela do posto Maralto, por exemplo, nós participamos e fomos parabenizados por isso, né? Por que não? É um espaço que se abre para se pregar o evangelho e vamos aproveitar o espaço e não adianta ninguém estar atingindo o outro, ninguém tá exatamente perseguindo ou querendo exatamente ser melhor do que ninguém. O melhor é Cristo. Afonso, infelizmente nós chegamos ao final do programa, foi um ótimo programa, inclusive como a gente já deixava em off aqui conversando, de que uma entrevista sem pauta ela é muito mais interessante, né? Porque surgem vários fatos que a gente se aprofunda no conhecimento.
Sem dúvida. Foi uma entrevista sem pauta. Quero lhe parabenizar, porque Obrigado. exatamente você é um cara dinâmico, um cara que lê, está demonstrando isso, né? É bom fazer pauta, mas com certeza você faz a pauta na sua cabeça, aí, no seu pensamento, né? Sem dúvida, né? Mas é bom ter pauta, porque tem um direcionamento. Mas na questão de deixar o entrevistado mais à vontade, a entrevista sem pauta tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. Agora depende também do entrevistado, né? Com certeza. Olha, Afonso, e para a gente encerrar esse programa, desde já agradecer pela sua audiência, você que acompanhou durante todo o programa, interviu aí do outro lado da tela, na sua casa, no seu trabalho, enfim, na escola. Pessoas, Afonso, que estão na universidade e que tiram um tempinho e se ligam na TV Diário do Sertão. Muito obrigado pela sua honrosa audiência. E para encerrar o nosso programa de hoje, eu gostaria de que Afonso pudesse usar os minutos finais do nosso programa para fazer a leitura de uma palavra aí que você acha interessante usar nesse momento. O tempo é todo seu, o espaço é seu para você deixar a mensagem final para os nossos telenautas. Fique à vontade. Na segunda epístola universal do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 2, nos diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, e pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Então, na realidade, o apóstolo Pedro, ele nos mostra aqui que precisamos exatamente estudar, ter um conhecimento da palavra de Deus, para não pecarmos, para não fazermos besteira e não criar doutrinas que venham exatamente prejudicar a humanidade, né? E que precisamos também da ciência para adquirirmos conhecimentos e aplicar na vida prática e para a melhoria da humanidade, para a melhoria de todo esse sistema e para a busca de uma qualidade de vida. Qualidade de vida é exatamente se alimentar bem, qualidade de vida é ter uma vida condigna, qualidade de vida é, acima de tudo, ter uma vida pautada dentro da palavra de Deus, que nos ensina a fugir da corrupção, toda e qualquer corrupção. E o Brasil está precisando mais do que nunca fugir da corrupção, e para fugir da corrupção, só Jesus Cristo. Não há um regime político, não há doutrina política alguma que afaste o homem da corrupção. Quem afasta o homem da corrupção é o conhecimento da palavra de Deus e o entrega com uma convicção interior e principalmente Deus trabalhando no interior, uma mudança interior na vida do homem. Afonso, muito obrigado pela sua participação, a sua disponibilidade em abrir um pouco o seu leque aqui da sua vida para a gente conhecer um pouco sobre você e debater sobre outros assuntos também. Eu é que agradeço essa TV e você, que é uma pessoa também intelectual, podemos dizer aqui em Cajazeiras, uma pessoa que estuda e uma pessoa que é voltada também para o bem-estar da cidade. Obrigado. Agradeço a direção da TV Diário do Sertão por essa abertura e por ter trazido você para cá, que é essa pessoa que nós acreditamos e que tem um grande futuro no radiojornalismo e na TV também brasileira, quiçá, Obrigado, né? obrigado. Muito obrigado a todos É uma e estamos honra, à é uma disposição, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência também, você que acompanhou o interview, e até a próxima.